E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui hoje, neste momento, tá aqui meu amigo Rodrigo, tá eu, Paulo e Ricardo, muito prazer. E o Rodrigão aí aceitou o convite, né, Rodrigo? Com certeza. Para falarmos sobre perícias na área da segurança e saúde do trabalho. Daqui a pouco, Rodrigão, eu já peço para você se apresentar, por favor, pode ser? Tô calmo aqui. Rapidinho. Tranquilo. Show de bola. Bom, quero fazer aí os agradecimentos. Primeiramente, agradecer ao Estúdio Business Podcast. Eu tive que treinar esse mês todo aí para falar esse nome bonito, um nome difícil, né? Tá aqui o Instagram, né? Vou deixar na edição para vocês desse estúdio. É um estúdio, como eu havia dito, cara, sensacional, né, Rodrigo? Você gostou Com certeza, daqui? gostei bastante aí do Bem ambiente. confortável, né? A acústica dele, o ar-condicionado aqui top também, a iluminação. Tá de parabéns a equipe da Business Podcast. Então, se você está querendo aí fazer um podcast num lugar que tenha qualidade, áudio, vídeo, iluminação, esse é o lugar certo para vocês. Não tá caro, não tá caro não, tá... Cabe no bolso, cabe no bolso. Vão ficar até mais bonito, né? Não, verdade mesmo, o cara faz uma edição sensacional. Acho que para vocês que estão aí, tá achando que é o Tom Cruise que tá aqui falando. Não é edição. Agora, vamos falar aqui da empresa WTC, o Windy Training Center. A Windy Training Center ela é um centro de treinamento. Já ouviu falar já, Rodrigo, da Windy Training Center? Com certeza. Legal. É um centro de treinamento, ela é focado em treinamentos do setor eólico. Então, assim, o trabalhador, quando ele precisa trabalhar lá como reparador, como engenheiro, qualquer atividade que seja, ele precisa ter de forma internacional o curso homologado pelo GWO, que é o Global Wind Organization. E essa Global Wind Organization, ela padroniza alguns treinamentos obrigatórios para esses trabalhadores. O BST, que é um curso básico de segurança, que tem 32 horas, 4 módulos: trabalho à altura, primeiros socorros, prevenção de incêndio, movimentação, manual de cargas. Tem um curso do ART, Advanced Rescue Training, é um treinamento avançado de resgate focado nos parques eólicos, 32 horas. E tem ali 70 horas do curso do BRT, Blade Repair Training, um treinamento de reparação de pás. De forma teórico e prático, a galera lá consegue desenvolver um excelente trabalho. Eu realmente, não é puxando o saco não, mas eu não conheço instrutores mais qualificados da WTC no que se refere à parte de reparação em paz. Os caras ali, somando tudo, vai dar umas 400 anos de experiência. Vamos lá, a Organize. A Organize, ela é uma empresa que trabalha com assessoria e segurança do trabalho. Até o nome da Organize é um nome interessante, né? Porque a ideia da Organize, ela está aí 18 anos já no mercado, essa empresa. E o trabalho, a missão dela é simplesmente organizar a empresa ali que precisa se ajeitar nas questões de recursos humanos, medicina do trabalho, segurança do trabalho. E é uma empresa aí que o diretor dela é o Orlando Dias, que, Orlando, também quero você aqui no podcast, hein, no futuro. Você conhece o Orlando também, né, Rodrigo? Foi um dos meus professores, né? Caraca. O Orlando foi... Imagine só, professor do Chuck Norris a seus trabalhos. Meu Deus do céu. Esse foi um dos meus tutores. O Orlando ali vai estar aqui também, aí, se Deus quiser, em algum episódio do podcast. E só queria fazer essa propaganda, né, dessa empresa aí, que é onde, com a direção do Orlando Dias, que faz toda a gestão ali da parte da segurança, tem também a sua equipe, técnico, engenheiros, consegue desenvolver um bom trabalho, com treinamentos, com laudos, etc. E o diferencial deles, uma coisa que a Organize pediu muito para que falasse, é que eles criaram um software, um tipo de software, onde faz toda a gestão ali de segurança e saúde do trabalho, e consegue também, já incluindo nesse tipo de software, a comunicação dos eventos do e-social. Então, cara, deve ser uma mão da roda ter um software desse aí para nos ajudar. Hoje eu estou mais trabalhando como instrutor de treinamento, mas quando eu estava como técnico de segurança do trabalho,
seria uma mão na roda ter todo um sistema de gestão ali que já tem indicadores automáticos, gráficos, planilhas, tudo já certinho, mastigadinho lá, e naquela informação eu só conseguir desenrolar todo o trabalho da segurança do trabalho. Então tá aqui, galera, super recomendo a Organize, muito bom? E, bom, tenho que nem falar a Gold Engenharia. A Gold Engenharia, daqui a pouco o Rodrigo vai se apresentar, melhor vai aproveitar e apresentar a empresa Gold Engenharia, que inclusive é a empresa onde você é o diretor da empresa, é isso? Isso, é o diretor exatamente. Da empresa, mas vou falar um pouquinho sobre o que eu sei da Gold Engenharia. Nunca fui CLT da Gold Engenharia, nunca fui CLT, mas carrego a Gold aqui no meu coração, porque, cara, muitas oportunidades que eu tive, o início ali, cara, da minha carreira, hoje em dia eu trabalho como eu vivo, com instrução de segurança, eu trabalho com NR35, 33, entre outras normas, e talvez isso não seria possível se não fosse a oportunidade que o Rodrigo, outras pessoas me deram a oportunidade também. Mas a Gold Engenharia me deu muita oportunidade, onde no início eu fui supervisionado, né, onde eu fazia os treinamentos, eles foram confiando, fui confiando e me soltando a minha mão, e eu comecei a fazer bastante treinamento aí pela Gold, por outras empresas também, mas sou muito grato. Então o que eu sei da Gold é uma empresa que ela presta assessoria em seus trabalhos também, cria laudos, LTCAT, tem parcerias com clínicas de medicina do trabalho, então tem ali o PCMSO, cara, os caras fazem projeto de AVCB, projeto de instalação de ponto de ancoragem. Quer saber? Eu vou deixar para você, Rodrigo, para apresentar melhor da sua empresa. Mais uma vez, tá, obrigado por ter aceitado aí, realmente foi, puta, não é só porque você é meu amigo, porque você realmente sabe do assunto assim, gente, foi difícil, foi um assunto para a gente conseguir trocar ideia, mas o Rodrigão aí, ele tem uma carga de conhecimento muito grande que até dá pra gente ter outros podcasts, já falar sobre outros assuntos. Mas, por favor, Rodrigo, se apresenta para a galera aí e pode aproveitar, fica à vontade para falar melhor da sua empresa, ok? Legal. Paulo, muito obrigado pelo convite. Realmente eu fico muito feliz aí da oportunidade de poder estar conversando com as pessoas, claro, me apresentando a minha empresa e fazendo o que a gente gosta, né? Que é conversar sobre segurança do trabalho, sobre um assunto tão importante na área de segurança do trabalho. Né? Mas vamos lá na parte da apresentação. Né? Então, Rodrigo Henrique de Paula, engenheiro de segurança do trabalho, né? Como o Paulo já havia falado, né? Sou diretor técnico da Gold Engenharia, né? E apresentando um pouco da empresa, né? A Gold Engenharia é uma empresa da área de consultoria, né? E assessoria na área de segurança do trabalho, né? E alguns assuntos correlatos, né? Então, como o Paulo mesmo falou, desde a parte dos laudos técnicos, né? Desde a consultoria da parte básica de gestão de segurança do trabalho, e até projetos, né, projetos de linha de vida e projetos, né, de segurança contra incêndios, né, aprovação aí do dito cujo, o tal dos AVCB, CLCB, toda aquela coisa que às vezes complica um pouquinho, a gente tenta descomplicar, tá? A nossa ideia, a ideia da Gold Engenharia justamente é essa, né, descomplicar os problemas, né, dos empresários, né, para que eles possam fazer o que eles fazem de melhor tranquilamente, né? Então essa aqui é a ideia, uma breve apresentação. Mas treinamentos também? Exatamente. Hoje fazemos, na verdade, a gente trabalha também na parte de treinamentos, né? Todas as NRs, né? Desde da NR1 lá, né? Até uma NR5, trabalho em altura, espaço confinado. Fala também da instalação da linha de vida, os projetos que vocês fazem. Exatamente, o Paulo está pedindo, a gente vamos gastar com propaganda. Na verdade, na parte de treinamentos também nós somos divididos em vários setores, né? Onde o objetivo final, como eu falei, foi descomplicar um pouquinho, né, a segurança do trabalho por empresário. Né? Então, desde empresas maiores, né, quanto pequenas empresas. Você me permite, eu acho que eu achava sensacional quando eu acompanhava os seus trabalhos. Você conseguia simplificar algo que era bem complexo para a galera. Eu lembro muito das empresas que você atuou, onde, né, em algumas delas eu acabei indo junto, assim, né, que eu acabei acompanhando os seus trabalhos, e o que eu achava incrível é que, cara, criava-se uma tempestade, uma avalanche, você chegava lá com toda a calma, com toda a simplicidade, e de forma simples conseguia resolver aquele problema conforme que está na legislação. Eu achava bem legal isso. Às vezes não sei se é algo pessoal, né, ou, claro, né, cada profissional ele acaba trabalhando de uma forma, né, a minha metodologia, né, que eu implanto, né,
e trago junto com a Gold é o quê? É realmente você não vender um problema, né, ou não apresentar um problema para vender uma solução, né? E sim, de fato, entender o problema, a demanda do cliente, trazer a solução e tentar não complicar, né, o assunto. Né? Então, realmente, a ideia é descomplicar. Por isso o Paulo fala de simplificar o problema, né? Pegar todo aquele transtorno, todo aquele medo do empresário, poxa, fui autuado, tive um acidente grave, apareceu um processo trabalhista, enfim, o Ministério do Trabalho me pediu um laudo, né, e eu não sou o tipo de pessoa que chegava na empresa e fala, poxa, isso é muito complicado, meu Deus, isso é difícil, para tentar ganhar em cima disso. Na verdade, a ideia não, né, é realmente descomplicar, né, em cima da legislação, poxa, vamos direto para o problema e resolvê-lo, né. Como o Paulo havia falado aí, me cutucou na questão dos treinamentos, né, então a Gold também, né, trabalhamos desde a sua criação, né, em vários treinamentos, principalmente na parte de trabalho em altura, espaço confinado, CIPA, né, então temos uma equipe aí, hoje infelizmente não mais com o campo de treinamentos, né, nós não estamos mais com o campo de treinamentos, mas atuamos em company, né, então vamos até você com toda a estrutura e para proporcionar um treinamento realmente prático, né, onde o aluno ele aprenda executando, né, então não vem querer fazer treinamento com a gente em altura sem se sujar, sem colocar os EPIs, sem subir, porque não vai colar. Para o cara receber o certificado no final do curso, ele vai precisar executar aí todos os exercícios, né? Mas, e com isso, né, a gente acabou agregando também a parte de linha de vida, né? Como o Paulo falou aí dos pontos de ancoragem, né? Desde o projeto, dimensionamento, certificação e a própria instalação dos pontos de ancoragem, né? Então, se a tua empresa hoje precisa, né, resolver os problemas de altura, precisa que alguém suba no telhado de forma segura, né, fala com a gente, que a gente vai ajudar você. Show de bola, Rodrigão. Tá aí. Ainda o Rodrigo acho que deve ter apresentado só ali uns 20% da Gold Engenharia, mas sim, visitem o site lá também, se vocês conhecer melhor. É o www.goldengenharia.com. Eu vou deixar esses dados tudo aí na edição, tudo certinho. Obrigado. Vai ser muito mais... Eu que agradeço, né? Esse aqui é o mínimo que eu posso fazer, o mínimo do mínimo. Bom, Rodrigo, fala pra mim, isso já não estava no script. Fala um pouquinho, como que fez você querer virar segurança do trabalho, hoje engenheiro de segurança do trabalho, de forma aí resumida. De forma resumida. É legal essa história, na verdade até na apresentação eu acabei não tocando nesse assunto, né? Uhum. Mas eu gosto muito de explicar um pouquinho dessa história da segurança do trabalho, até por uma forma de tentar, né, encontrar pessoas que estão passando, né, jovens principalmente, que estão passando pela mesma situação que eu passei, né, que foi qual? Assim que eu terminei o colegial, eu sabia que talvez se eu estudasse, a vida poderia ser um pouquinho mais fácil, né, enfim, foi isso que meus pais sempre vieram me falando, poxa, estuda, tenta fazer alguma coisa, segue alguma área, mas eu de fato não sabia que área seguir. E de verdade não me imaginava como engenheiro, então isso foi acontecendo, e muito menos na área de segurança do trabalho. Então resumindo como que foi os cursos, como que apareceu a engenharia na minha vida, né? Então eu na verdade saí do colegial e fui ao Rubens Farias, que é uma escola aqui de Sorocaba, né, um colégio técnico, fazer minha inscrição para o vestibulinho. E o curso que tinha no período da manhã, que eu queria estudar de manhã, porque era o período que eu conseguia vir de ônibus da minha cidade, né? Eu moro em Piedade, então era o horário que tinha ônibus. Aí eu prestei o vestibulinho na parte da manhã para o curso de eletrônica, que era o único curso disponível. Você vinha todo dia de ônibus? Exatamente, para fazer o curso de eletrônica. Aí passei no vestibulinho e ingressei no curso técnico em eletrônica, no Rubens e Farias. E lá eu conheci, né, no primeiro semestre mesmo, tinha uma matéria que se chamava Segurança do Trabalho. Segurança do trabalho. E eu não conhecia a área, nunca tinha escutado falar de segurança do trabalho. Tanto que quando eu vi a matéria, foi apresentado segurança do trabalho no curso de eletrônica, eu imaginei, poxa, que legal, eu vou aprender a instalar câmera de segurança, monitoramento, alarme, portão automático, que eu vinculei segurança do trabalho ou segurança num curso de eletrônica, eu pensei segurança patrimonial. E quando a matéria foi rolando, eu realmente vi, poxa, não tem nada a ver do que eu imaginei, é segurança do trabalhador. Resumindo, é ensinar o cara a trabalhar sem se machucar. E nesse momento eu me apaixonei pela área. Eu encontrei o que eu procurava de curso, porque até então eu estava fazendo eletrônica
por uma oportunidade, achava a área legal, talvez até trabalhasse nela, mas nunca atuei como técnica em eletrônica. Aí é um baita de uma profissão também, né? Uma ótima profissão, mas é que na segurança do trabalho, o que eu queria? Na verdade, eu queria uma profissão que ela me desse oportunidade, por exemplo, de eu conhecer empresas, processos produtivos, operar máquinas, mas eu não queria só ser operador de máquina. Eu queria também conversar com pessoas, dar palestra, às vezes ser um professor, mas eu não queria também só ficar atrás do computador ou falando com pessoas. Eu também queria poder, enfim, fazer relatórios. Então eu queria um pouco de tudo. E a segurança do trabalho, ela me proporcionou isso. Tem tudo. Sim. É uma profissão que eu olhei e falei, cara, como técnico de segurança do trabalho, eu vou poder dar palestra, eu vou poder conhecer processos produtivos, eu vou ter contato com a direção, eu vou ter contato com o chão de fábrica. Então a segurança, eu enxerguei na segurança a possibilidade de realmente atuar dessa forma mais diversificada. Tanto que daí eu acabei seguindo para essa área. Eu terminei o técnico em eletrônica, procurei um curso na região que havia, né, de técnico em segurança ao trabalho, que foi Fernando Prestes, né, outra escola aí do grupo Paula Souza, a ETEC, e fui fazer técnico de segurança lá. E aí foi. Aí terminei o técnico de segurança, entrei na área, e na época fui buscar um curso de gestão ambiental, eu queria complementar um pouco esse assunto, e me deparei com a engenharia ambiental, né, que eu pensei, poxa, vai ser um desafio, não nasci para cálculo, mas vou precisar aprender esse negócio. E fiz engenharia, daí segui o caminho aí do engenheiro de segurança ao trabalho, né, alguma engenharia e depois a pós-graduação em segurança ao trabalho. Então, foi dessa forma, foi sem querer, né, que eu acabei entrando, não conhecia a área, mas depois que conheci, achei muito legal e bacana. E acabei chegando aqui. Eu também, na segurança do trabalho, eu consegui enxergar 3 elementos que eu gostava bastante. A comunicação, eu gosto bastante de me comunicar, falar. Dá pra perceber. A criatividade, eu sempre fui um cara bem criativo nas coisas. Quando eu era moleque, eu queria fazer alguma coisa diferente, na parte da criatividade. Sim. E a questão da solidariedade, que querendo ou não, a gente está conseguindo de forma direta ou até mesmo de forma indireta e até mesmo direta algumas vezes, salvar uma vida, salvar muitas vidas com o nosso trabalho da segurança do trabalho. Às vezes não é algo que é naquele momento que a gente consegue ver aqui, ó, salvei a vida daquela pessoa, mas só pelo fato do DDS, de você treinar a pessoa, de você orientar, colocar um cinto de segurança, como que ele sobe corretamente, se a gente permitisse que ele fizesse aquilo de forma errada, pode ser que ele ficasse lá 20 anos, daquela forma nunca se machucasse, mas se tivesse um erro só? Então, de certa forma, eu consegui encontrar esses 3 elementos. A gente ser solidário, ajudar as pessoas, aí tem a criatividade, né, CIPAT, DDS, apresentações, cara, você tem que ser muito criativo. E a questão da comunicação. Então, eu pelo menos ouvi 3 elementos. E tudo que você falou, que você conseguiu encontrar em várias coisas nessa área. Em uma profissão, né? Sensacional, Rodrigo. Com certeza. Então, o Rodrigo aí, ele foi bem humilde na apresentação dele também, poderia ter criado livros e livros da sua história, com certeza. É impossível, né, de se apresentar de forma que de forma 100%, padrão Mário Osmar, falei. Não tem reunião como. De 2 horas 1h50 de apresentação. Mas tá aí, hoje o Rodrigo está sendo convidado, a gente vai falar sobre perícias, Rodrigo. Sim. E de forma bem simplificada, a ideia do Rodrigo aqui, ele responder algumas, a gente trocar uma ideia, na verdade, não é responder, a gente vai trocar algumas ideias. Por exemplo, o que é uma perícia? Então, para você que está assistindo aí esse podcast, você não sabe o que é perícia, tem medo de perícia, o Rodrigo vai explicar de forma, né, vai tentar, de forma simplificada, explicar o que é uma perícia. Sim. E a gente vai trazer a relação das NRs 15 e NR 16, repito, de forma simplificada. NR 15 e 16, qual a relação delas com a perícia em si. E também os desafios, né, que você tem aí nas perícias que você faz, sei lá, se puder compartilhar também o maior desafio que você já teve como perito, aquilo que você, não sei se, eu acho que é tanta coisa, né, mas algo que você fala, puta cara, nesse dia aí foi um grande desafio, eu como perito. Com certeza, tem vários. O salário, vai falar?
Com o certeza. salário, vai mesmo? O salário de um perito, salário, cara. mas Pode ser que muitos aí vai virar perito depois, ou não, eu não sei. Ou eu não tenho ideia qual que é o salário. A ideia é falar a realidade, sem papas na língua. Como se tornar um perito mesmo, que tem que estudar, né? Porque não adianta, hoje eu quero ser perito, tal. Sim. Não é assim, eu creio que deve ter um caminho para ser seguido, né? E muito mais. Tranquilo? Tranquilo. Vamos falar sobre vamos bater papo. Show de bola, então. Legal. Depois você vai me relembrando aí que você fez todas as perguntas. Beleza, eu anotei aqui. Vamos por tópico. Bom, Rodrigo, primeira coisa, me fala aí, fala pra galera, o que é uma perícia? O que é uma perícia? O que é uma perícia? Legal. A perícia, eu percebo que assim, inclusive quando eu instruo as empresas ou inicio uma perícia, eu gosto de apresentar um pouquinho do que é uma perícia e por que ela acontece, tá? Às vezes o pessoal acaba tendo um pouquinho de dúvida sobre isso, ou os peritos, os advogados, as pessoas que estão aí inseridas mais nesse contexto, acabam não explicando para todos os participantes, né? Então, primeiro passo, uma perícia, a gente vai estreitar um pouquinho essa pergunta, tá? Porque eu vou falar da perícia na minha área, que é a perícia na área de segurança do trabalho, na área de SST, tá joia? Porque existem vários tipos de perícia, né? Não confundir, porque daí eu não conheço para falar sobre esse assunto, que seria uma perícia aí ambiental ou uma perícia da área criminal. Vamos falar da perícia de segurança do trabalho. O que é uma perícia da segurança do trabalho? A perícia, ela acontece quando há um processo trabalhista, quando há uma reclamação trabalhista. O que é isso? Então, normalmente o funcionário, na sua demissão, quando há demissão, desligamento do funcionário, eu falo normalmente por quê? Inclusive é algo que quando acontece o pessoal fica meio assim, mas peraí, também pode acontecer? Sim, pode acontecer uma reclamação trabalhista, um processo trabalhista, com um funcionário atuando na empresa. Ele trabalhando pode? Sim, ele às vezes ele vai atrás de um advogado e ele não concorda com algo da empresa e ele processa a empresa, mesmo atuando na empresa. É mais comum no desligamento, tá? Vamos falar assim, 95% dos casos é no desligamento, mas existe uma porcentagem de casos de processo trabalhista enquanto a pessoa está trabalhando. Mas quando acontece o processo trabalhista, quando há reclamação trabalhista, a gente fala que o advogado ele escreve a sua petição inicial, que é mais ou menos a historinha que ele vai contar para o juiz. Aconteceu isso, por isso eu quero tal indenização. O processo trabalhista, o funcionário visa ser indenizado por algo que a empresa fez contra ele, né? Então esse algo pode ser o quê? Pode ser uma indenização por lesão corporal, uma condição onde aconteceu um acidente, por vários tipos, né, de solicitações, lesão corporal, ou por exemplo por acidente de trabalho, ou uma situação que hoje acontece muito, a gente escuta muito falar, um assédio moral, né? Então vários itens eles podem compor a inicial. Mas onde entra a questão da perícia? Quando o funcionário ele pede o quê? O pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade. Então o funcionário ele processa a empresa e lá na inicial está escrito também, eu gostaria de receber o adicional de insalubridade por conta disso. Eu mexia com tal coisa, eu operava tal máquina. Então nesse caso vai para o juiz essa solicitação. O juiz, ele é um profissional que ele tem um conhecimento absurdo na área do direito. Porém, na área, no assunto segurança do trabalho, ele é uma pessoa normal. Ele é um cidadão comum. Então, nesse caso, ele pede o auxílio de um perito. Ele fala, opa, chegou num assunto que eu não consigo julgar, porque esse assunto é técnico. Como juiz do fórum, eu vou analisar se essa atividade ela é insalubre ou é periculosa. E vai precisar de ajuda. Ele precisa do auxílio de um perito. Então, eu sempre dou o exemplo, vou dar um exemplo bem besta, assim. Um dentista. Imagine que você vai até o dentista e faz um procedimento no teu dente e seu dente ele fica numa coloração diferente. Você processa, por exemplo, o dentista por conta disso. O juiz ele não vai pedir para olhar teu dente para ele analisar a coloração. Ele vai pedir para que um perito dentista faça uma análise, né? Normalmente não seria uma vistoria, né? Mas ele vai atender esse reclamante e vai analisar se a dentição está na coloração, sim ou não, e vai entregar um laudo para o juiz. E aí o juiz vai julgar com base nesse laudo. O perito da área de segurança do trabalho nada mais do que é isso. Eu vou fazer o quê? Um laudo para poder entregar para o juiz, para ele poder julgar. Então é nesse momento que a perícia ela acontece. Quando há uma reclamação trabalhista, o juiz ele solicita um perito da área para que faça um laudo pericial, para falar se sim é insalubre, não, se sim é periculoso ou não.
Então, perfeito. Nesse momento que acontece. É isso que seria perícia na área de segurança do trabalho. Ela acontece nessa condição, tá? Então, um perito, entre aspas, não pode chegar na tua empresa, bater do nada, vou fazer uma perícia. Não. Ele vai mandado pelo juiz. Eu confesso, alguns eu vou me colocar também. Sim. Cara, quando eu falo de perícia, pra mim é um auditor, tá vindo? Um auditor fiscal do trabalho. Sim. Né? Tipo, tem essa confusão, né? Cara do céu, vai vir um auditor do Ministério do Trabalho aqui. É um assunto complicado, porque assim, é difícil realmente, de fato, você receber alguém para apontar supostos falhas no teu processo, né? Então, realmente é uma situação que para a empresa, principalmente, é desconfortável. Até porque, vamos falar aí da questão da perícia, como que ela funciona. Eu, como perito, eu recebo lá a intimação, a nomeação para aquela perícia. E na nomeação vem data e hora e o endereço da empresa. Então eu vou lá com data e hora marcada para fazer a minha perícia, que é o quê? É conhecer o ambiente de trabalho do reclamante, daquele funcionário que processou a empresa, e analisar, e depois estudar junto às normas regulamentadoras, e elaborar meu laudo pericial. Mas sim, o perito ele vai até a empresa, e detalhe, o reclamante, quando eu falo reclamante, é o ex-funcionário que está processando, ou o atual funcionário. Ele pode acompanhar junto com o seu advogado. Então sim, além da pessoa processar a empresa, né, às vezes o empresário fica desconfortável. Poxa, o cara está me processando e eu preciso abrir as portas para que ele entre na empresa? Sim, você precisa. Né? E isso dá um certo terrorismo nos técnicos de segurança do trabalho. Poxa, o cara vem aqui. Mas muito cuidado, porque a gente fala que é objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo daquela perícia? Quando eu sou nomeado, o juiz coloca lá na ata de audiência: perícia de insalubridade, perícia de periculosidade, perícia de um acidente de trabalho. Esse assunto é objeto de estudo. Eu não posso simplesmente fazer o que eu queira. Você não pode focar naquele processo trabalhista, naquele assunto específico, naquele assunto, nos autos. Exatamente, naquele assunto. Eu vou o quê? Eu vou focar que a gente fala que é o objeto de perícia, que é aquele assunto. Então, quando eu falo eu devo fazer o correto a fazer, eu não estou falando que é o que fazem, tá? Infelizmente, eu tenho aqui para falar a verdade. Infelizmente, existem profissionais que não seguem essa regra, tá? O cara, ele entra como perito e realmente ele acha que ele é auditor fiscal. Ele quer já ele acha que é auditor fiscal do trabalho, entendeu? Tanto que a ideia do perito, da perícia, eu sempre falo, é cara de paisagem, tá? Então, eu fazendo perícia, por exemplo, às vezes eu me deparo com situações onde não tem nada a ver. Eu vou falar que tem que ser falado, né? Então, sem papas na língua, não tem nada a ver. Realmente a pessoa ela tá processando, ela pede um adicional de periculosidade, por exemplo, mas não tem nada a ver, não é periculoso. Mas, cara, de paisagem. Em nenhum momento eu chego lá pro funcionário, cara, não tem nada a ver isso daí. Poxa, a empresa está tudo direitinho. A minha função lá é analisar, né, e o meu laudo pericial. Quem julga é o juiz, tá? Eu só sou um instrumento do juiz. Então, quem julga, então não é minha missão, por exemplo, chegar para um técnico de segurança de uma empresa e falar, cara, tá tudo errado, você deveria ter entregue o EPI, você deveria ter feito o treinamento. Não é minha missão julgar, né, ou orientar. Nesse momento, como perito, eu vou lá para analisar aquela atividade. Show de bola. Me corrija se eu estiver errado, tá? Fica à vontade. Pessoal, então, aí vocês entenderam que a perícia é um tipo a perícia focada aqui em segurança e saúde do trabalhador, ele é algo que vai focar nos autos, naquilo que o reclamante está processando a empresa. Se ele está, por exemplo, processando a empresa porque ele acredita ter direito à insalubridade, porque estava exposto ao risco de ruído sem nenhuma proteção, nada disso, o juiz precisa da ajuda de um perito para poder confirmar se isso realmente é verdade ou não. E já o auditor, né, já que eu entrei nesse assunto do auditor fiscal do trabalho, ele é um cara já mais amplo no seu trabalho, então ele vai... Ele pode fiscalizar, todas as tudo, NRs. Ele vai toda NR, porque cada NR ela tem os itens, né? Tem até a NR 28, que ela até fala qual é a penalidade fiscalizações e penalidades, Exatamente. Que é a NR 28. Então ali, imagina aquilo como fosse um checklist, e lógico, não é só isso que o auditor fiscal faz, né? Tem coisas a ver com o trabalho escravo também, que é um baita de um trabalho que essa galera realiza, mas ele fala muito mais ampla de todas as normas regulamentadoras e até além disso, CLT e outras coisas a mais que tem a ver com a segurança do trabalho ali, né? E outras coisas. Muito bom, Rodrigo, acho que ficou bem claro.
Legal. Mas fala aí, e qual é a relação, já que vai focar aqui na segurança e saúde do trabalho, qual é a relação que a NR15 e a NR16 têm com a perícia? Certo. Na verdade é bem legal, inclusive, o momento dessa pergunta, porque seria o complemento do que eu estava falando da questão da perícia, né? Ela se complementa falando um pouquinho sobre isso. Aqui, infelizmente, não tem tempo hábil, teria que ser um curso aí de 200 horas, né, para falar bem sobre isso, e entraria, inclusive, na NR15, na parte de higiene ocupacional, né? Aí o negócio fica muito mais embaixo, é muito mais informação. Sim. Mas de forma mais genérica, a pergunta eu vou deixar todos os seus contatos. Posso deixar seu contato? Claro, o contato deve. Da Gold já tá lá, né? Vamos deixar novamente, certeza. Reforçar aqui. Qualquer coisa, só entrar em dúvidas aí a gente pode estar ajudando. Show. Mas a relação da NR15 com a NR16, né, e a NR16 com perícia, a relação é total. Até porque um complemento do que eu já estava falando, objeto de perícia. Então, quando eu sou nomeado como perito, um exemplo, perito em insalubridade. Primeiro ponto, na inicial do processo eu leio lá, e às vezes o advogado do reclamante, ele inclusive coloca algumas condições que o reclamante relatou, né? O reclamante é que eu falo um pouco nos termos que a gente está acostumado, mas para quem não está acostumado, novamente, reclamante é o ex-funcionário que processou a empresa. Uhum. Então, às vezes, o ex-funcionário ele relata para o advogado algumas condições. Doutor, eu operava empilhadeira, e eu abastecia essa empilhadeira, e nossa, onde eu entrava tinha muita fumaça. Onde eu trabalhava, o ruído era muito alto, era muito barulho, na linguagem dele. Essas pessoas, tanto o ex-funcionário quanto o advogado, eles não são especialistas da área. Mas mesmo assim, o advogado, para já nortear o processo, ele relata os itens que o reclamante ele disse estava exposto. Mas não necessariamente quer dizer que o perito ele deve avaliar apenas o que foi relatado pelo funcionário na inicial. Inclusive tem iniciais que chegam para a gente, o processo chega falando que o funcionário ele requer o pagamento adicional de insalubridade. Só isso, ele nem fala o que ele estava exposto. E ele não é obrigado a falar, por quê? Porque ele não é especialista da área. Então, tem advogados e pessoas que falam, poxa, mas o perito avaliou uma situação que o funcionário não está pedindo, o funcionário não falou de vibração, ele só falou que ele operava empilhadeira e a empilhadeira tinha muito ruído. Mas espera aí, ele não tem conhecimento técnico para saber que um operador de empilhadeira também pode, tá? Não estou falando que está exposto acima do limite de tolerância, mas ele pode estar exposto à vibração. Então, cara, eu já conheci umas empilhadeiras, cara, que isso é louco. Cabe alguns vibrava peritos. tudo do corpo do cara então, já. Por isso tem que se avaliar. Sim. Então, se há um potencial, então a gente avalia. Então é isso que o perito precisa fazer, sempre com base NR15 ou NR16, mais do que foi pedido na inicial. Mas o perito ele não vai realmente se limitar ao que foi pedido. Ele sim, como profissional da área, entendedor do assunto, aí ele vai avaliar todos os anexos da NR15. Porém, ele se limita a isso, tá? Então, acontece muito durante perícia, né? O pessoal me fala, né? Mas eu transportava sacos de cimento de 50 quilos, colocava na cabeça, caminhava 20, 30 metros, eu empurrava carrinho com 300 quilos, tem de tudo, tem de tudo. E isso a gente acaba não levando em conta. Isso tem a ver com a NR17? Isso seria um... NR17 da ergonomia. Perícia não trabalha? Faz, mas não para saber se a NR17 era cumprida ou não. Existem perícias de ergonomia, mas elas são para auxiliar o médico perito. Aí é uma outra questão. Não, mas é importante, é interessante a pergunta. Pode acontecer com alguém aqui que está nos vendo, tá nos escutando, está acompanhando. Mas se quiser pode concluir o que você está falando. Não, vamos aproveitar, a ideia é bater papo. Faz parte do assunto porque é para falar o que de fato o perito ele deve fazer e sim, ele deve trabalhar em cima da NR15 e 16. Quando ele pode trabalhar em cima da NR17? Quando ele recebe uma inicial, um processo, por exemplo, pedindo, né, uma ata de audiência, pedindo para fazer um laudo com base na NR17, mas esse laudo ele serve para quê? Para auxiliar o médico do trabalho. Né, um médico perito, no caso. Por quê? Vamos imaginar, o ex-funcionário pode processar a empresa numa situação, em várias situações, ele pode pedir um adicional de insalubridade ou periculosidade. Ou, vamos imaginar que esse funcionário ele saiu da empresa e ele alega algum tipo de doença ocupacional, ele ficou com algum problema no ombro.
Porém, o que dá nexo a esse problema do ombro com o trabalho? Quem dá esse nexo? Só porque ele trabalhou naquela empresa por determinado período e ele saiu e ele descobriu um problema no ombro, quer dizer que aquele problema ele é relativo do trabalho? Quem fala isso? Sou eu, perito da área de segurança ao trabalho? Nós não temos conhecimento técnico para isso. Quem vai ser é o médico do trabalho. Então o médico do trabalho... o nexo causal? O nexo causal. Quem vai dar o nexo causal através de um laudo pericial é o médico perito. O nexo causal de forma simplificada, só para eu relembrar também. Eu tô tão focado na parte de altura que tem uma coisa que eu estou relembrando. Certo. Nexo causal é quando é o motivo dele ter sofrido a lesão? Seria isso? É, lesão ou doença, né? Então, no caso, por exemplo, vamos continuar no exemplo do ombro, né? Então, a pessoa está com alguma doença no ombro, por exemplo. Essa doença no ombro, o que o médico ele vai avaliar para dar o nexo causal? Né? Ele vai avaliar o quê? Ele precisa conhecer um pouco da atividade do funcionário. Porque se era uma atividade que de fato ele elevava, ele repetia muitos movimentos acima da linha aqui do ombro, ele elevava... um tipo de atividade que faria sentido ele ter sofrido aquela lesão essa doença, no trabalho dele. Doenças que requerem um nexo causal são doenças que elas podem acometer o funcionário por conta do seu labor ou por qualquer outra coisa. Outro exemplo, o problema em joelho. Por exemplo, você pode ter um problema no joelho, é o que várias pessoas têm, jogando bola ou trabalhando. Sim. E aí, quem vai dar o nexo causal? Às vezes a pessoa, o ex-funcionário, ele fala, não, eu tô com um rompimento no ligamento do ombro e foi por conta do trabalho. Mas quem que vai dar esse nexo causal? Poderia ter sido fora. É o laudo médico. Mas deve ser um desafio, né? Depender da... É assunto médico, lesão, aí eu acabo não conhecendo. Sim, deve ser um mas para que serve o laudo ergonômico pro laudo médico? Para quê? Justamente para a gente auxiliar o médico no nexo causal, porque às vezes o médico ele não tem esse entendimento da NR17. Então a gente faz o laudo da NR17, o laudo ergonômico, para com base no laudo ergonômico mais a análise clínica do funcionário, né? Daí o médico ele vai analisar o funcionário, né? Com essas duas informações ele fazer o laudo médico dele. Também é uma perícia médica. Então isso daí pode acontecer sim, né? Perfeito. Então, como eu falei, é um complemento aí a gente iria falar da NR15, né? Podemos NR16, e NR17 também entra no assunto da perícia. Então, assim, mas respondendo de forma mais sucinta, o que tem a ver NR15 e 16? Tem tudo a ver. Na verdade, o laudo pericial, a perícia, ela é feita com base nessas duas NRs. Tanto que, aí que vem o X da questão. É o que infelizmente acaba acontecendo, tá? Eu não sou dono da verdade, mas eu tento me basear, né, e sempre fazer a minha perícia com uma premissa. É o que eu falo sempre antes de começar uma premissa. Eu me apresento, sou o Rodrigo, engenheiro de segurança do trabalho, fui nomeado como perito aqui, e minha missão é executar um laudo pericial, tá? Com base na NR15. O meu laudo pericial ele é conclusivo e ele não é conclusivo com o quê? Com crenças pessoais. Não sou eu, Rodrigo, pessoa, que vou falar o quê? É insalubre porque eu tenho essa crença que é insalubre. Não, ela é insalubre. Por quê? Porque tem um item da norma regulamentadora, tem lá um anexo, por exemplo, da NR15, que fala que o ruído acima de 85 decibéis, sem a proteção, por mais de 8 horas por dia, ele é insalubre. Então, não sou eu que dou a insalubridade, eu só traduzo a legislação. Então, sempre deixo claro isso. E isso é importante. O coração da perícia é seguir a NR. E, infelizmente, é o que não acontece em algumas perícias. A gente vê aí alguns laudos periciais que o quê? Que o perito ele conclui por uma crença pessoal. Ele escutou, a pessoa ela estava exposta a algum tipo de poeira, por exemplo. Estava exposta a algum tipo de poeira sem proteção insalubre. Peraí. Mas qual é o limite de tolerância? Qual é o agente químico? Poeira. Poeira. Né? Tem que ver lá na tabela, né? No anexo 11 da NR15, que vem falar os limites de tolerância para poeira. Perfeito. Não tem limite de tolerância. É o anexo 13, sem limite de tolerância, mas tem que ter exposição dermal respiratória. Então, assim, tem que ter base na legislação. NR15 e NR16 é tudo dentro de uma perícia. É um leigo perguntando agora mais uma vez. Galera, NR15 trata sobre assuntos de insalubridade. Exatamente. NR16 trata de assunto de periculosidade.
ambas as NRs existem anexos, então dê uma olhada lá para saber o que estão falando desse assunto de insalubridade, a periculosidade, de uma forma bem simplificada. A insalubridade, ela tem a ver, a depender do tempo, da exposição ali daquele trabalhador, é um tipo de trabalho que vai levar risco ali para a saúde daquele trabalhador, que é a insalubridade. Sim. Já a periculosidade é algo que vai levar risco à vida daquela pessoa. Aí, iminente, até uma pergunta de leigo. Qual que seria mais fácil para um perito? Assim, você nem pode falar isso, mas... Não, posso. Não, eu vou falar. Eu acho que talvez seria mais fácil determinar se a atividade é periculoso do que insalubridade? Então, o fácil... Quando eu falo fácil, mais simplificado, legal, qual o lado mais simples de se fazer? É algo que tem a ver com periculosidade ou com insalubridade? Sim. No meu ponto de vista, você analisar ou fazer um laudo de periculosidade, ele tecnicamente é mais fácil. De periculosidade? Sim, primeiro porque a NR16 ela tem menos anexos, né? Do que a NR15. Tem 5, né? 5 anexos. E a NR15 ela tem mais anexos. Então, se você for pegar, grosso modo, se você pegar o número de páginas de cada NR, você vê que a NR15 ela é muito mais complexa. E fora isso, a NR15, dentro das suas avaliações, nós temos avaliações qualitativas, que é a inspeção visual mesmo, ver se aquela atividade acontece, existe, né? E avaliações quantitativas, que aí de fato você tem que seguir uma metodologia de avaliação, né? Então, se é ruído, dosimetria ou com decibelímetro, mas aí tem que fazer o cálculo manual. Se é vibração, você tem que fazer, na verdade, tem um aparelho que você usa para medir a vibração, enfim, tem várias metodologias a se seguir. A periculosidade, basicamente, são análises qualitativas. Você não tem avaliação. Qualitativa. Ver se aquela atividade... Ver se aquela atividade aconteceu. Ver se aquela atividade acontecia. Por exemplo, você não quantifica o quanto de químico tem no lugar, e sim se ele entrava na área de químicos inflamáveis. É o acesso. Então a NR16, por um lado, ela é mais fácil. Por outro lado, eu acho ela complexa o quê? Eu gosto quando tem quantificação. Porque quando tem quantificação, é preto no branco. Exemplo clássico. Não há de 80... tantas interpretações assim. Exatamente. Não tem brecha para interpretação. Então, quando você fala de quantitativo, NR15, a maior parte delas fala o ruído é o mais simples de entender. Passou de 85 decibéis, não tem proteção. Passou de 85 decibéis, tem a proteção. A proteção atenua tanto. É matemática simples. Então, não tem tanto o que interpretar. Agora, quando se fala de qualitativo, entra a tal da interpretação. Mas e aí, a pessoa abastecia, quanto tempo ele gastava abastecendo, quantas vezes por semana, aquela era uma atividade rotineira, era atividade prioritária dele, então tem várias interpretações que, infelizmente, a legislação ela deixa brechas. E quando existem brechas em interpretação, você interpreta de um jeito e eu de outro, depende o lado que você está, entendeu? Então é complicado isso. Eu acho mais fácil a periculosidade, mas ela dá mais brecha para questionamentos. Bacana. Bom, nossa, Rodrigo, se a gente for prosseguir com esse assunto, nossa senhora. Mas vamos para outro assunto? Claro, então, claro. Tem a ver com perícias. Controla, por favor. Show de bola. Bom, novamente um leigo, então você pode me corrigir na hora que você achar melhor, tá bom? Tá aprendendo. Existe o perito que tá lá para ajudar o juiz. Certo. Existe também um perito que ajuda o juiz, um perito que ajuda a empresa, correto? Correto. Esse que é o nome? É assistente? Como que é? Assistente técnico. Assistente técnico. Qual que é a minha pergunta? Existe alguma, sei lá, qual que é a vantagem e desvantagem de atuar como assistente técnico ou um perito judicial? Legal. Ótima pergunta, viu? Porque hoje, inclusive, nas redes sociais, eu vejo muita gente fazendo propaganda, seja perito particular e tal, e é até um nome bonito de se falar perito particular, mas eu, particularmente, eu entendo como perito e assistente técnico. Então, antes de se responder, tem que explicar um pouquinho da diferença desses dois caras. Primeiro, o que é um perito? Perito é um especialista num assunto. Então, na verdade, você é um perito. Você é um perito onde? Em acesso por cordas. Sim, você é um especialista. Você é um especialista em acesso por cordas. Então, sim, você é um perito em acesso por cordas.
O que me transforma em perito? Eu ser especialista no assunto. Então, na teoria, todo engenheiro de segurança ao trabalho, ele pode ser um perito na área de insalubridade e periculosidade. Ele é um especialista nesse assunto. Uhum. Porém, o termo perito, ele vem quando você é nomeado por um juiz para fazer uma perícia. Aí você se torna um perito e vai até a empresa mandato dele. Quem é o assistente técnico? O assistente técnico é a mesma figura, é o mesmo profissional, porém, em vez dele ter sido nomeado pelo perito, ele é contratado pela empresa. Por quê? Quando o perito vai e faz o seu laudo pericial, a empresa tem por direito questionar esse laudo pericial. Por exemplo, eu faço meu laudo pericial na empresa. Eu vou lá e concluo que aquela condição de trabalho ela era insalubre por conta de contato a agentes biológicos. A pessoa recolhia lixo, limpava banheiro, enfim, eu fui lá e concluí por conta disso daí. A empresa tem por direito o quê? Impugnar ou solicitar esclarecimentos ao meu laudo pericial. E quem faz esse trabalho de acompanhar a perícia e de também fazer o seu laudo questionando o laudo pericial é o assistente técnico. Então essas são as duas figuras. O conhecimento dos dois, o profissional em si, são ambos engenheiros de segurança do trabalho, porém um está atuando para o juiz. Na teoria, esse que atua pelo juiz, que é o perito, ele não tem lado, ele tem que ser imparcial. Eu vou não querendo achar insalubridade, eu vou para analisar se é insalubre ou não, se é perigoso ou não. Se eu encontrar ou não, para mim tanto faz. Agora já o assistente técnico, ele é um profissional que ele já tem lado. Ele está lá para defender a empresa. E para questionar caso o perito ele realmente faça algo que está fora daquela legislação que a gente falou, NR15 ou NR16, ou a 17 que a gente também exemplificou aqui. E aí vamos responder a pergunta. Qual lado é melhor, entre aspas? Depende um pouco, tá? O lado do perito, a parte interessante é que você controla um pouco mais a tua agenda, né? E tem esse glamour, né, de trabalhar como perito. Uma vez sendo indicado pelas varas do trabalho, às vezes você tem uma quantidade mais certa de indicações. Um exemplo, a vara do trabalho que eu atuo hoje, que é o TRT15 de Itapetininga, eu tenho a média aí de 8 a 12 perícias por mês. Então é essa média aí. Eu não abri tantos dias na minha agenda porque eu ainda atuo também em outras áreas, tá? Então pelo menos 2 a 4 dias por mês eu estou atuando lá. Então esse é o mínimo, essa é a parte legal, eu tenho uma rotina. Já como assistente técnico, o que vai depender para você ter trabalho? Você tem que correr atrás de clientes, você tem que ser conhecido, né, pelas empresas, e o teu cliente que você presta consultoria, ele tem que ser processado. Então, às vezes, para você ter uma quantidade maior de assistência técnica, depende do teu contato, depende de você. A parte boa é que normalmente o assistente técnico, ele recebe mais rápido do que o perito. Essa é uma parte que muda. Mas dependendo do caso, o assistente técnico também tem a questão do mercado, né? Às vezes você sofre maior concorrência do mercado, a questão de valor. Enfim, ambos os lados são legais, vai depender tudo da tua rede de contatos, onde você consegue se encaixar melhor. Tá? Sensacional, sensacional. Aí depende, né? Você quer receber rápido ou demora muito para receber Demora um pouco, tem algumas formas de receber. Na verdade, hoje até é um dos assuntos, né? Como que aproveitando aí né, continuar aí a conversa. Então, vou aproveitar e fazer uma pergunta já que tem a ver com isso. Fica à vontade. Vou fazer uma pergunta já que tem a ver com isso, já continua. Qual é o salário de um perito? Qual é o salário do perito? Qual é o salário de um perito? Como que ele recebe? Tenta linkar esses assuntos. Sim, exatamente isso. Que é a continuação da nossa conversa. Sim. Até para a gente explicar o benefício, e aí não vou ser nem eu que vou responder, o que é melhor. É vocês que vão estar analisando. Aí, galera, né? então agora vocês vão decidir aí se você é perito ou não. Aproveitem. Exatamente. Como um perito recebe? O perito ele recebe de duas formas, tá? Através dos honorários prévios e através dos honorários. Como que funciona isso? Quando você se inscreve, né, manda currículo para uma vara do trabalho, você começa a ser indicado para as perícias, nomeados para as perícias, né? A regra vai depender de cada vara do trabalho. Então existem algumas regiões que é comum que os juízes eles solicitem pagamento de honorários prévios ao perito. Então normalmente nesse momento é bom para o perito porque você acaba recebendo um valor para custear o seu deslocamento, um pouco do tempo desprendido para o seu trabalho. Nesse caso é um caso bom de trabalhar, por quê? No momento que eu sou nomeado como perito, chega a nomeação para mim, através de um sistema, né, do PJE que a gente é cadastrado, logo, né, antes da perícia, as próprias partes, elas me depositam um valor. Então, por exemplo, o juiz que arbitra, varia de região para região, mas pode variar, eu já vi, de 500 a 1.000 reais.
Então, normalmente, por perícia, tem a nomeação e o juiz na nomeação ele já coloca lá para as empresas, né? No caso, para o reclamante, para a empresa para a pessoa que está processando e para a reclamada, que é a empresa que está sendo processada. Ó, depositem em caráter de honorários prévios o valor X para o perito. Nesse momento você recebe antes de ir para a empresa, antes de protocolar o laudo pericial. Então isso é legal, que acaba ajudando nos custos. Tá? Eu acho que tem uma galera aí que vou falar aqui, ó. Certo, o Rafael Fogo tá em algum local aí que já vai mandar currículo já. Mas vamos lá, honorários prévios, você recebeu, isso é muito legal. Vamos imaginar que você pode fazer aí 6 perícias, 4 perícias por dia. É um valor interessante. E pós entrega o laudo pericial, quando que você vai receber o restante dos honorários, que é o preço lá, o valor do laudo. Tem uma variação absurda, já vi perito colocar lá 2 salários mínimos por um laudo, já vi perito colocar 16 salários mínimos. Caraca! Pouco importa, porque chega na hora de pagar, o juiz arbitra o valor. A hora que porque daí quando que o perito vai receber esse valor? A hora que fecha a causa. A Justiça do Trabalho, a gente costuma falar que a justiça é o braço pobre da perícia. Por que é o braço pobre da perícia? Não, é o braço pobre da justiça. Por quê? Porque são indenizações relativamente pequenas. Por mais que você fale, mas eu ouvi falar de um processo trabalhista de 200 mil reais. Perto da vara civil, onde você tem processos de milhões, né, que é imóvel, é criminal, então são valores menores. Mas só para ver se eu entendi, então aquele valor do 500 é prévio. É prévio. É tipo ajuda de custo. Exatamente, ajuda de custo. Okay. Só que daí depois ainda vai ter o pagamento mesmo. O pagamento dos honorários. Que é entre 2 salários mínimos a 16. Qual que é a média, assim, mais ou menos? Não, então, esse que é o X da questão. Não, vamos lá, é importante. Se você não entendeu, um monte de gente entendeu. O pessoal não sair achando que vai ficar milionário fazendo perícia. Explica isso. É trabalho normal. O perito, quando eu protocolo meu laudo pericial, eu coloco lá, valor sugerido de honorários. Eu falo que eu já vi perito colocar 2 salários mínimos, eu já vi laudo pericial que o perito estipulou o valor 18 salários mínimos. Mas independente desse valor, independente se é 2 ou 18, o juiz arbitra o valor. O que é arbitrar o valor? O juiz Ele fala, vai decidir ali. Paga pro perito R$1.000. Paga pro perito R$2.000. E desconta os honorários prévios. Entendi. Você já recebeu. Então, resumindo, você vai receber por perícia de 500 a R$2.000. Não foge muito nisso. Nas varas do trabalho que eu conheço, tá? Eu sou do interior de São Paulo e atuo em São Paulo, A parte boa, se o cara conseguir umas 10 perícias no mês, dá... Exato. Dá para comprar um leite para os filhos aí. Não, sim, você consegue um salário digno, você consegue um bom salário. Mas aí que tá a conversa. Pera que a gente não chegou no final, você tá muito empolgado. Pensei que não chegamos no final. Tem um final triste, então. Não tô falando porque eu pesquisei, tá, pessoal? É a realidade que eu atuo. Então, o que acontece? Isso quando tem honorários prévios, você recebe. Quando você vai receber os honorários periciais, é na hora que fecha o processo. Normalmente de 1 a 5 anos. Então esse valor é de 1 a 5 anos. Então quer dizer, quando você consegue atuar numa vara do trabalho que paga honorários prévios, é legal, porque você tem um salarinho para trabalhar. Se não, amigo, você vai trabalhar 2, 3, 4 anos para daí receber os seus honorários. E é essa que é a dificuldade de trabalhar como perito. Caramba. Por quê? Porque você se cadastra na vara do trabalho e começa a atuar como perito, fazer perícia. E aí você vai começar a receber muitas vezes depois de, no mínimo 1 ano depois que você começa a atuar, começa a cair os valores. Por quê? Como eu falei, o braço da Justiça do Trabalho é o braço pobre da Justiça. Por que é braço pobre? Da onde vêm os valores? Das indenizações. Então, exemplo aqui, vamos lá. Paulo trabalhou para mim e acabou processando a empresa. Recebeu no seu processo 50 mil reais de indenização. Desses 50 mil reais, o juiz ele vai pagar as custas do processo, as sucumbências e o perito. Mas quando esse valor você recebe? Quando acaba o processo. Quando acaba o processo? Daqui 3 anos. Então só a hora que a empresa te pagar que o perito também recebe. Então por isso que demora. Não é o Estado que vai lá e paga você a hora que você protocola o laudo. É diferente de outras áreas. É por isso que a galera acaba indo também, além de trabalhar como perito, também é assistente técnico. Quem é perito hoje? Assistente técnico deve receber muito mais rápido. Exatamente. Ou a pessoa ela trabalha como assistente técnico ao mesmo tempo para conseguir sobreviver, enquanto não vem o dinheiro da perícia, ou já conheci pessoas que trabalharam 20, 30 anos na área de segurança, saíram de uma empresa, pegaram, por exemplo, o valor do fundo de garantia e foram controlando esse dinheiro até conseguir receber das perícias, ou aposentado, ou consultor igual eu, que consigo ter meu salário fixo da minha empresa e abrir alguns dias na minha agenda para fazer perícia.
é uma aposentadoria, um dia vai vir. E tem a questão, Rodrigo, mas eu entro numa vara do trabalho que tem honorários prévios. Esse que é o X da questão. As varas do trabalho que têm honorários prévios, que até responde uma das perguntas aí que você me fez. Como eu faço para ser perito? Você precisa se cadastrar, mandar currículo Calma aí agora, segura aí. Que é o complemento da resposta. Segura aí. Show de bola, não, você vai responder isso aí. Tranquilo. Mas galera, então vocês viram aí o quanto que um perito ganha. Até daí, pode ganhar, né? Pode ganhar, exatamente. Dá até para entender por que a galera também acaba atuando nos dois, como assistente técnico, que já ganha, Sim. já recebe mais rápido com o seu cliente lá da empresa, e só que depois de alguns anos que começa a vir o retorno da perícia, né? Que vai vir o retorno da perícia. Só na hora que fecha a causa, né? Show de bola. Agora, o Rodrigo vai explicar aí para vocês, para mim também, que agora até me interessou. Quais são os caminhos aí para se tornar um perito? Como que tem que fazer? Olha, tem que fazer concurso público, tem que estudar engenharia? Me fala, quais são os caminhos? Vamos lá, o complemento do que a gente vinha conversando. Para você, primeiro, ser perito, você tem que ser especialista no assunto. Estamos falando da área de segurança do trabalho, o que torna você apto, legalmente habilitado para fazer um laudo pericial. Ser engenheiro de segurança do trabalho, primeiro passo. Na teoria, a partir do momento que você é engenheiro de segurança do trabalho, você já pode atuar como perito. Você já é um especialista na área. Porém, o assunto perícia é um assunto da área de segurança do trabalho, mas que está lá encravado na área do direito. Você vai trabalhar com quem? Com um juiz e com um advogado. O seu laudo vai ser apreciado muitas vezes e questionado por advogados. Então, por isso, uma recomendação que eu faço. Quer atuar como perito? É engenheiro de segurança do trabalho? Faz um bom curso para perito. São cursos preparatórios, cursos de 20, de 10, de 40 horas. Mas por quê? São cursos que te explicam, te ensinam melhor a questão do funcionamento, prazos, protocolos, qual o caminho seguir, termos a serem usados, comportamento, que a área do direito... É um curso livre? Isso aí é um curso livre? É um curso livre. Um curso não é uma especialização e não é obrigatório, tá? Para você se inscrever como perito, mandar seu currículo, você não precisa ter esse curso, mas é uma recomendação minha. Faz. Porque, como eu falei, é a área de segurança do trabalho encravada na área do direito. Aí você vai apanhar dos advogados lá por conta de termo, prazo, forma de trabalhar. É engenheiro de segurança, fez o curso para perito? Qual é o próximo passo? Você tem que ir, de fato, às varas do trabalho, que o que acontece? O perito ele é nomeado pelo juiz da vara do trabalho. Então você vai nas varas do trabalho, pessoalmente, manda e-mail, liga e se apresenta. Aqui é o Paulo, então, aqui é o Rodrigo. Não tem que fazer prova de concurso público? Não. É indicação. Não é um concurso público, não é um emprego formal, tá? É indicação. Então você precisa procurar as varas do trabalho próximas de você e entrar em contato com ela, pessoalmente. Normalmente é difícil a gente conseguir falar diretamente com o juiz, então você vai procurar um gerente de uma vara do trabalho, um diretor de uma vara do trabalho, e lá você entrega teu currículo. Legal de pessoalmente, porque às vezes alguém, quem sabe está precisando, a quantidade de peritos naquela região está pequena, quem sabe a pessoa até já bate um papo, já rola uma mini entrevista. Mas os meus casos foram. Mandei e-mail, quando ia na vara do trabalho pessoalmente, entregava currículo, não conseguia contato, o pessoal falava, manda tal e-mail, eu mandava e-mail, até que um dia entraram em contato comigo, uma breve entrevista pelo telefone mesmo, e começaram a me indicar. Então é indicação, é currículo e indicação, não tem muito segredo. Porém, é aquela questão que eu ia complementar do salário. Mas então eu vou na vara do trabalho que paga honorários prévios. Com certeza, as varas do trabalho próximos às capitais, aqui de Sorocaba, São Paulo, Campinas, e que pagam honorários prévios, são a que mais tem perito. Para você iniciar, às vezes uma dica é o quê? Procura uma vara do trabalho mais distante, mais no interior, porque às vezes a probabilidade de ter vaga é maior. Então é assim. E começa a atuar como assistente técnico. Por quê? Porque daí você vai conversando com um advogado aqui, um outro ali, e daqui a pouco... Vai ganhando network. Exatamente, você consegue um nome de alguém, procura o João da vara do trabalho de Assis, nome fictício, tá? Ele pode te ajudar. Você vai conseguindo um network para chegar na pessoa certa, no contato certo. Então, normalmente, é uma forma de se inserir nesse assunto, né, um pouco melhor. É a área técnica, mas ainda voltado muito para a área do direito, né? Mas o caminho é esse, não é concurso público, tá lá aberto para qualquer um que queira atuar como perito, tá? Show de bola, Rodrigo. Bom, se deixar, a gente vai ficar aí inteira, até amanhã, tá bem legal o assunto. O papo vai embora. Cara, já passou 1 hora já.
Foi muito rápido, não falei pra você? É muito Com certeza. rápido, né? É muito rápido. Mas se a galera gostar, a gente vai bater mais papo, viu? Não, show de bola. Vai ter que ter uma parte 2. Tem muita ramificação, Rodrigo, vai ter que ter uma parte 2 desse assunto aí, com certeza, cara. É muito interessante. Bom, Rodrigo, eu agradeço demais aí pela sua participação. Eu fiquei aqui, cara, eu nem falei nada, eu fiquei como aluno mesmo, eu aprendi muita coisa. Eu espero ter ajudado. Até coloquei um resuminho aí pra gente poder recapitular, a gente entendeu sobre o que é uma perícia, né? Você explicou de forma muito clara e simplificada. Colocou a relação também da NR15 e a 16 com a perícia, e até falou sobre a NR17 em alguns casos específicos também. A gente vai ter que fazer uma parte 2, porque daí eu sei... Algumas foram respondidas de forma algumas experiências, né? Exatamente. Então você conseguiu falar... Tudo que você... isso que foi legal. Tudo que você falou é baseado na sua experiência. Não é nada... É a sua experiência como perito mesmo. Com certeza. Você falou as vantagens e desvantagens da perícia, do perito judicial e o assistente técnico, né? Eu coloquei trabalhador em empresa. Com certeza. Que na empresa, quando você é um assistente técnico, você está representando a empresa, assistente técnico. Aí você está representando ali Na verdade, você não está nem representando nem trabalhador, na verdade, né? Não é trabalhador. Não, ali você está sendo imparcial. Você foi indicado pelo juiz para saber o que está acontecendo lá de verdade. O perito, sim, é imparcial. Representa o juiz. Perfeito. Falou sobre o salário do perito. Tem muita gente, eu acho que vai até atualizar o currículo, vai começar a correr. E ele até falou como se tornar um perito. Eu achava que tinha que ter um concurso público. Não. Veja que interessante. Então é baseado você tem que ter uma engenharia, a pós-graduação em segurança do trabalho. Isso. É muito importante também, você colocou até uma recomendação com um curso livre, fazer um curso de gestão de perícias, deve ser isso, né? Perícias e laudos técnicos. Perícias e laudos técnicos. E mandar currículos nas varas que tem aí, né, na sua cidade, ou regiões também que tem perto. Com certeza. Bacana. Foi, cara, sensacional aí, Rodrigo. Te agradeço mais uma vez. E espero ter a parte 2. Quer falar alguma coisa pra galera? Não, só agradecer aí da oportunidade de a gente conversar. Eu sempre achei um assunto tabu, um assunto que quando busquei conhecimento tive dificuldade, e espero ajudar realmente quem é interessado pelo assunto, aí trazendo um pouco da experiência aí de um perito. E conto aí com o segundo convite, eu vou vir com prazer. Cara, com toda certeza, cara, toda certeza. Mais uma vez, de forma bem sucinta aí, agradecer o Rodrigo, né, até a Gold Engenharia aí, fiz questão sim de colocar, de apresentar esse parceiro. Então, se vocês precisam aí de qualquer assunto relacionado a laudos, a segurança do trabalho, a gestão, não é mais PPRA, agora é PGR, é PCMSO, social, pontos de ancoragem, treinamentos, cara, vai na Gold Engenharia lá que a galera realmente respeita o investimento de vocês, isso que é bacana. Obrigado. A WTC é uma escola aí que já falei que ela é focada em treinamentos no setor eólico, também faz cursos normativos. A Organize, se você também aí, né, querendo ou não, que negócio, né, a gente não pode ter, não é concorrente, são parceiros, né? Sim. Parceiros. Com Orlando, tanto que a parceria é antiga. É gigante, né, a parceria. Então a Organize também, ela trabalha com assessoria em segurança do trabalho, e ela tem essa pegada bem grande da parte da organização, para ajudar a galera do RH, da medicina do trabalho, da segurança do trabalho, e o diferencial deles, me apresentaram esse software. Cara, é demais. Faz toda a gestão para você da segurança do trabalho. Obviamente, né, tem que ter alguém com conhecimento técnico alimentando aquele software, mas o resultado que você tem depois lá, né, para quem trabalha com essa parte de gestão, é excelente, e já faz toda a transmissão lá dos eventos da social ali de uma forma bem mais organizada. Agradeço aqui mais uma vez a equipe da Business Podcast. No próximo mês eu vou ficar melhor para falar essa palavra aí em inglês. Para quem não entende, business é negócios. Para quem não entende. Cara, excelente o estúdio aqui. Cada vez que eu venho aqui, eu já fico planejando uma próxima. Acho bem legal. Já tá vendo uma parceria aí bem forte, né? Agradecer o Rafael Fogo. Vou deixar também o Instagram do Rafael Fogo. Ele tem um podcast também. Como que é? Rafa Podcast? Rafa Podcast. Eu vou deixar aqui o podcast do Rafael também.
sensacional. Então, mais uma vez, galera, brigadão e até a próxima. Obrigado.